Boa noite, pessoal. Tudo bem? Seguindo a orientação, então, do professora Rosângela, estou gravando novamente a aula para vocês. Estou fazendo dessa forma porque é essa orientação e porque eu não tenho certeza de como está fluindo o sistema, como é que está funcionando as aulas pelo Moodle e as últimas vezes que eu utilizei, eu tive um pouco de dificuldade. Então, como tudo tem que ficar documentado dentro do Moodle, tem que estar lá certinho, então eu estou tomando a iniciativa de fazer da seguinte forma, né? O senhor já sabe, eu estou gravando a aula, gravando o conteúdo e entro lá no horário de aula, estou disponível num bate-papo lá, a gente abre a sala de aula para que a gente consiga discutir o conteúdo, possa manter contato com vocês, a gente fazer alguma coisa assim, para realmente tentar ajudar, tá? Mas a gente está com a nossa disciplina bem em ordem, matéria em ordem, tudo fluindo bastante naturalmente, tá, pessoal? Então a gente dá para continuar dessa forma sem nenhuma dificuldade, tá? Então vamos mencionar lá. Na nossa aula de hoje, digamos assim, a segunda aula desse bimestre, desse tema novo, falando de execução propriamente dito, o que a gente deve mencionar? A gente deve mencionar atos, competências e partes dentro do processo de execução, dentro do cumprimento de sentença. Tá? Sempre a gente menciona execução pensando naquele conceito lato, abrangente, que são todas as possibilidades que eu tenho dentro de uma medida judicial executiva que força que algo seja realizado. Tá? Então é disso que a gente está falando, do processo de execução, e esses três elementos são elementos objeto da nossa aula hoje. Tem um questionáriozinho para vocês verem, tem uns 2 ou 3 artigos disponíveis no Moodle para complementar a disciplina, tem alguns livros de processo civil que eu já deixei disponível para vocês nas aulas bem anteriores. Tá? Então a gente tem bastante material para isso, tem essa própria apresentação que não precisa ser perante o vídeo para vocês verem, também está disponível lá. Então é tudo assim bastante simples, tá? Porque o conteúdo de execução, como eu já falei para vocês desde o começo, ele é mais simples, ele é mais fácil, ele é mais objetivo, é bem mais tranquilo da gente trabalhar com ele. Tá? Então, vamos lá. Atos. Primeiro, nós vamos ter atos de cognição. Atos de cognição não são atos próprios do processo de execução, são atos próprios do processo de conhecimento, aonde você conta, como eu sempre brinco por vocês, a história triste para o magistrado e o magistrado lhe diz qual é o direito aplicável ao caso concreto. Então, assim nós temos o processo de conhecimento. Isso é o que nós estudamos, isso é o que vocês já são bacharéis no assunto. O que nos interessa daqui para frente são os atos executivos, que são aqueles atos realizados pelo juiz a pedido da parte para tornar efetivo aquele direito que está reconhecido dentro do título. A próxima aula que a gente vai tratar, nós vamos tratar do título executivo e a gente vai ver o quão importante é isso e ele que diz exatamente o que é o direito que cada parte tem, o que o magistrado deve fazer para restabelecer o direito de cada pessoa. Tá? Então, este é a chave do processo de execução é a existência do título. Mas até que a gente chegue a falar do título, vale lembrar que os atos no processo de execução, via de regra, são praticados pelo magistrado, são determinados pelo magistrado, visando providências concretas que vão tornar efetivo o direito na vida da pessoa. Tá? Se é dinheiro, vai lá e vai pegar dinheiro da conta do cara. Ou vai pegar patrimônio dele, vai mandar vender, vai vender isso e vai dar para o sujeito que tem o crédito. Tá? Então, é esta ação que só pode ser feita por meio do judiciário, que são próprios por conta disso do juiz, que visam resolver de forma concreta o problema que o sujeito tem, que a gente está falando que são os atos do processo de execução. Tá? Atos executivos sempre determinados pelo juiz, tá? Em geral cumpridos pelo senhor oficial de justiça, quando ele vai levar um ofício, quando ele vai fazer uma penhora, quando ele vai fazer um leilão. Tá? Então, existem outras formas disso acontecer, mas via de regra isso se incumbe ao senhor oficial de justiça. Tá? E, inclusive, cabe ao oficial de justiça, se achar necessário, requisitar a força pública, a força policial para cumprir determinada coisa. Então, eu quero uma ordem de desocupação de alguma coisa para que algo seja retomado, né? Então, para que algo seja apreendido e ele tem dificuldade. E é bastante comum, né, que o oficial de justiça necessite que ele utilize da força policial para praticar seus atos. Tá? Então,
Competência, pessoal. A gente falou de atos, é uma coisa extremamente simples, vocês vejam assim, como eu estou falando para vocês desde muito tempo antes da gente falar do processo de execução, eu falava, ó, de processo civil, as dificuldades acabam no terceiro ano, daí a gente não conseguiu no terceiro ano, terminamos no primeiro bimestre do quarto ano. Agora, falando do segundo bimestre do quarto ano, nós estamos falando de execução propriamente dita e o tema é muito, muito mais tranquilo, tá? Então, competência, pessoal. A quem cabe analisar esse processo? A quem cabe julgar isso? Então, nós vamos ter as regras de competência ligadas ao cumprimento de sentença, ou seja, aquele processo que se desenvolve na sequência do processo de conhecimento já existente. Então, não é um processo novo, é apenas uma continuação de um processo. Nós dizemos que as regras de competência relacionadas a isso estão no artigo 516 do Código de Processo Civil. E quando eu falo de execução de título extrajudicial, que é aquele documento que tem o poder em si de desencadear a execução extrajudicial, nós dizemos que a competência está fixada pelo artigo 781. Lógico, temos que ver competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta é aquela que se dá em função da hierarquia, né, e da matéria. Então, a Justiça do Trabalho vai executar seus créditos. Aonde existe, onde não existe, ela pode ser executada por outros meios. Eu posso ter, por exemplo, o cumprimento de uma carta precatória da Justiça do Trabalho num lugar onde não tem Justiça do Trabalho pela Justiça Estadual sem dificuldade. E ainda pensando em hierarquia, a ação de competência originária do tribunal vai ser executada lá. Tá? E relativa é aquela que a gente vai dizer o local, onde as partes podem eventualmente, por meio de um contrato, escolher aonde que vão promover a execução, aonde que vão fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tudo bem? Então, primeiro, cumprimento de sentença. As regras básicas estão no 516, que diz o quê? Vai ser no tribunal quando a competência originária é do tribunal. Então, há uma ação contra o prefeito, né, a ação contra o prefeito em função da pessoa do prefeito, ela deve tramitar lá no Tribunal de Justiça, inicialmente. Tá? Se isso vira uma execução, e ele ainda é prefeito, ou ele tornou-se prefeito depois, então, o que acontece? Ele tem o foro privilegiado lá. Então, o processo de execução vai tramitar lá também. Tá? Lógico, a gente está falando de foro privilegiado, vale a mesma regra do processo de conhecimento, onde a gente lembra que o tribunal não está aparelhado para isso. Então tem uma salinha empoeirada no tribunal, onde esses processos ficam, eventualmente são determinadas algumas ações, daí baixa uma carta precatória para, digamos ali, se for em Curitiba mesmo, atravessa a rua, vai no Fórum Civil, distribui, o juiz faz aquele ato, volta a carta precatória para o tribunal e assim até que o processo termine. Tá? Eu tive vários processos nesta situação no Tribunal do Paraná que prescreveram por conta desta situação do foro privilegiado. Tá? Mas, se for competência originária do tribunal, quem vai ordenar a execução e quem vai julgar a execução é o tribunal. Tá? Não sendo isso, pessoal, é uma sentença regular, o processo volta para o juiz de primeiro grau, para o juiz de primeiro grau que dá sequência ao processo de cumprimento de sentença. Quando tratar-se, né, daí nós vamos chamar também cumprimento de sentença, quando for sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira, é o juízo civil competente, é onde aquilo se discutiria. Então, é um processo que o juízo competente criminal foi aqui em Ponta Grossa, provavelmente a execução disso vai ser o juízo civil da Vara de Ponta Grossa também, tá? Tem que verificar essas situações, mas é tudo bastante tranquilo, tá? Execução de título extrajudicial. A execução de título extrajudicial tem sua competência fixada no artigo 781. Tá? E lá vai ter a possibilidade da eleição de foro, né? O contrato que eu faço com uma empresa de São Paulo para prestação de um serviço de informática. Tá? Eles vão fazer uma funcionalidade no site do escritório de advocacia. Beleza. Então, os caras fazem o contrato lá e daí eles dizem que o foro é lá. Pode ser feito assim? Eu sou consumidor, eu tenho direito que seja aqui, posso pedir que isso seja revisto, uma série de coisas, mas é um contrato, é lícito, tá? É claro que eu posso discutir isso em juízo, né? Mas, via de regra, não existe vedação na eleição de foro, tá? Então, as partes podem eleger o foro nesse título extrajudicial. Não existindo isso, via de regra vai ser no domicílio do executado, né?
ou ainda na situação dos bens. Imagine, o contrato é de uma empresa de São Paulo com o Edi de Ponta Grossa, que tem bens lá na comarca de Jaguariúna, ele tem um sítio lá. Tá? E aquele é o único bem que o Edi tem. Dá para movimentar o processo aqui em Ponta Grossa? Dá, porque meu domicílio é aqui. Tá? Dá para movimentar lá em Jaguariúna? Dá também. Por quê? Porque o bem está lá. Tá? A expropriação, o leilão, tudo vai depender muito do juízo de Jaguariúna. Então, muitas vezes é mais fácil fazer a execução lá do que fazer a execução aqui e expedir um monte de cartas precatórias requisitando atos para o juiz da situação onde estão os bens. Tá? Falando em Ponta Grossa, Jaguariúna, a coisa é simples, né? Mas vamos imaginar que eu fosse um fazendeiro e que eu tivesse bens lá no interior do Mato Grosso, que eu tivesse uma fazenda, a coisa fica bem mais complicada. Né? Então, essa demanda, essa demora, essa possibilidade de colocar juízes de estados diferentes, que estão subordinados a tribunais diferentes, e a eventuais regras, custas e funcionalidades completamente diferentes, infelizmente não deveria, mas dificulta muito o processo. Então é muito mais fácil, às vezes, você fazer lá onde está a situação dos bens, e o processo de execução dá textualmente no 781 esta possibilidade, o que para a efetividade do processo, para que a coisa se conclua mais rapidamente, acaba sendo muito melhor, ok? Uma observação com relação à competência, tá? A gente vai ter, né, e a gente tem, quando vai falar lá em direito das coisas, em direito civil, a gente fala de uma série de coisas, e a última coisa que a gente fala é direito real sobre coisa alheia. Quando a gente fala em direito real sobre coisa alheia, a gente está falando de direito de garantia. Quando é bem imóvel é penhor, quando é bem imóvel é hipoteca. Tá? Então, o que é hipoteca? Hipoteca é direito real sobre coisa alheia. Que tipo de direito? Direito de garantia. Isso é direito real? Sim, isso é direito real. No entanto, a ação que vai executar uma hipoteca não é uma ação real, é uma ação pessoal, tá? O único direito que você tem decorrente da hipoteca, a única coisa que muda, pessoal, é que se existe a hipoteca, se existe o bem dado em garantia, você vai propor ação de execução contra o sujeito. Quando chegar na fase de nomear bens a penhora, você vai pegar aquela penhora aquela hipoteca e transformar ela em penhora, em garantia do juízo. Tá? Mas, para efeito de execução, para efeito de processo judicial, para efeito de processo civil, execução hipotecária é exatamente uma execução qualquer. A única diferença é que você pega aquele título que lhe dá o direito sobre um bem como garantia e coloca aquele bem como garantia do juízo. Tranquilo? Então, sem muita dificuldade. Quando nós estamos falando de execução hipotecária, ainda é uma ação pessoal, a única coisa que existe é um bem predestinado a ser a penhora da execução. Execuções fiscais, nós vamos ter a regra da competência fixada no artigo 46 do artigo 5º, né, parágrafo 5º, não tem muita dificuldade, não muda muito, claro que vai ser na competência do juízo onde está estabelecido aquele órgão, né, eu não vou ter uma execução fiscal fora do Estado, por exemplo. Imagine, eu tinha uma empresa que vendeu energia elétrica no Estado de São Paulo, tá? Vendeu bastante, sim. O que aconteceu? Gerou débito de ICMS sobre energia no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo entrou com um monte de ação. Aonde? Lá em São Paulo, capital. E daí citava o meu cliente por meio de cartas precatórias aqui. Aonde que tramitou a execução? Lá na sede daquele órgão do Estado, aquele ente estatal que promoveu a execução fiscal. Tudo bem? Então, legitimidade ativa. Aqui daí a gente falou de atos, veja como é simples e como é rápido, né, pessoal? Depois a gente falou de competência, a quem cabe isso, o que é tudo muito lógico dentro de tudo que a gente já falou sobre partes, sobre competências, sobre uma série de situações. E daí a gente vem falar de legitimidade ativa. O que é legitimidade ativa? É quem tem legitimidade, quem tem poder para ajuizar uma execução. Então, daí a gente vai pegar quem está previsto na lei e vai dar uma olhadinha um por um. E aí a gente já está praticamente vencendo o nosso conteúdo, tá? Vejam lá. Pelo artigo 777 do Código
de processo civil, nós vamos dizer que o primeiro legitimado ativo é o credor. Ou seja, aquela pessoa que está no título, né? Título é o troço mais importante do processo de execução. Já perceberam que eu falei isso várias vezes, sempre vou repetir. Então, credor é aquele legitimado por excelência que consta o nome dele lá no título. Tá? Então, credor pode entrar com ação de execução? Pode. Quem mais? Sucessor causa mortis. O título me dá um crédito, eu posso executar? Posso. Morri, meus herdeiros podem? Pode. Claro que pode. Tá? O cessionário, aquela pessoa a qual eu cedo o título, pode? Pode. Inclusive, título de crédito tem a característica da portabilidade, muitas vezes, da cartularidade, então quem está com o título tem o poder de executar ele, se nós estivermos falando de título de crédito. Obviamente, vão existir contratos, vão existir direitos que não podem ser transferidos, que não podem ser passados. Por exemplo, uma ação de alimentos, direito personalíssimo, quem tem que executar é o alimentado. Ele não pode ceder aquilo para outra pessoa porque perde sentido, né? Então, temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Mas o cessionário, aquele sujeito que recebeu o crédito, pode, via de regra, não existindo vedação legal específica e não existindo vedação entre o ajuste inicial celebrado, com certeza pode. O que mais? Ministério Público. O Ministério Público, obviamente, que a praia dele não é para ser muito o processo civil. Nós tivemos ali o promotor dando uma aula para nós no final do semestre passado, né, ou começo desse semestre, não tenho certeza absoluta, acho que foi final do ano passado, não me recordo. Me ajudem, a Fernanda vai saber bem certinho dessa situação. Tá? O que acontece, pessoal? A gente viu que não é a praia do Ministério Público mesmo o processo civil. O legal é ir atrás de bandido. Tá? Mas, dentro do processo civil, quando que ele executa? Ação de indenização civil. Então, crimes ou quando a vítima de um delito não tem condições de contratar um advogado, não tem condições econômicas de ter um advogado, pode aquela família da vítima ou a vítima propriamente dita procurar o Ministério Público e o Ministério Público, se quiser, não é fácil convencer ele a fazer isso, pode atuar nessa situação para beneficiar a vítima. Tá? Isso está possibilitado lá no artigo 68 do Código de Processo Penal, que eu não faço ideia do que está escrito, porque eu acho que nunca abri esse livro na vida. Tá? Então, não é muito o caso, não sei muito bem com relação a isso, mas é um desdobramento da ação penal. Tranquilo? Daí, aquelas ações de reparação de danos ao meio ambiente, obviamente, ele move a ação, né, e ele chegou a dano, ele tem legitimidade para promover a execução. Lógico, não vai voltar para o bolso dele, vai voltar, no primeiro caso, para o bolso da vítima, no segundo caso, para aquele órgão, para aquele estado, para o município, para alguém que foi prevista ali a lesão. Né? Então, ou um fundo específico, tal, existe sempre uma destinação específica para isso e não vai beneficiar, obviamente, o órgão do Ministério Público, e sim algum órgão público ligado à preservação daquele bem, daquele valor. Tá? Ações que versam sobre direito difuso e coletivo em função do Código de Defesa do Consumidor. Né? Aqui é aquela uma quando houve o julgamento da ação, reconheceu o direito para alguns consumidores, passado um ano não houve habilitação de número significativo de consumidores esses decorrentes de direito difuso coletivo, e daí quando o número de pessoas que se habilitaram para executar aquele seu direito foi muito irrisório, muito pequeno, daí surge a legitimidade, um ano após o trânsito em julgado, do Ministério Público entrar com uma ação, buscar essa indenização, mas que não vai ir mais para as partes, vai ir para um fundo destinado à segurança do consumo. Tá? Ações populares, né, são aquelas ações coletivas bem antigas, cabe ao Ministério Público propor a ação popular, assim como executar também. Né? Execução de condenação imposta de lei de probidade administrativa, já atuei em diversas, porque eu já fiz várias defesas de pessoas ligadas a isso, então o cara se enrola, esses processos duram anos, assim, quase séculos, né? Eu tenho processos desses que tem 15 anos que está correndo esse negócio ainda, né? Para não mentir, vamos falar, eu tenho processo que aconteceu em 98, fato. Entrou com o processo, nós estamos em 2021
e ainda está o processo aí. Então tem processo com mais de 20 anos, pessoal, o que eu atuo e os processos ainda estão enchendo o saco com relação a esse negócio. Tá? E não é um nem outro. Então, existe a legitimidade? Existe. A impressão que eu tenho é que até o Ministério Público, se pudesse tacar fogo nessa parte do mundo e acabar com esses processos, eles acabariam, porque são coisas extremamente enroladas. Tá? Mas pode, pode. Termo de ajustamento de conduta, tá? Pensem, por exemplo, na competência lá do Tribunal, Ministério Público do Trabalho. Daí o Ministério Público do Trabalho, que tem a legitimidade para atuar naqueles processos onde existe coletividade de trabalhadores, vai lá, faz uma fiscalização, persegue algo de irregular no funcionamento da empresa, né? Chama a empresa para fazer um termo de ajustamento de conduta, dizendo assim, olha, você daqui para frente vai cumprir a lei, se você não cumprir a lei vai ter uma multa assim, assim, assado. Termo que, inclusive, né, o ideal seria você não assinar, porque não faz sentido você assinar um termo dizendo que vai cumprir a lei, que você já é obrigado a assinar. Mas a gente assina para quê? Para que eles não executem de imediato. Tá? Daí você não cumpre aquilo, vem o Ministério Público e vai executar o termo de ajustamento de condutas, esse acordo que eles tentaram fazer. Então, esse é só um exemplo, pode ser fixado termos de ajustamento de conduta com diversas autoridades diferentes, né? E, sendo interesse público, vai surgir a legitimidade do Ministério Público em executar isso. Tudo bem? O que mais, pessoal? Vejam lá. Saindo, então, da nuvem negra do Ministério Público, né, nós pensamos em outras legitimidades. Né? Pensamos lá, subrogado. O que é o subrogado? Aquele que pagou no lugar de outro. Ele subroga-se no direito de cobrar. Legitimados em função do artigo 346 e 347. Bem objetivamente, pessoal, vamos pensar no exemplo do subrogado ou fiador. O fiador é um cara que assumiu o compromisso de que seu devedor principal não pagar, ele paga. Então, quando ele paga, ele se subroga no direito de cobrar o devedor originário. Tá? Então, os subrogados são condições gerais de subrogação e o fiador subrogado é quando acontece o contrato de fiador exatamente. Tá? O ofendido, né, aquele sujeito que foi ofendido, imagine, nós temos uma ação de indenização, uma condenação criminal em função de ato ilícito, daí o juiz criminal entende que houve aquele ato ilícito, e por mais que o juiz não coloque na sentença, não gere o crédito na sentença, toda sentença penal condenatória é um título executivo nocível. Então eu só vou ter que demonstrar quem foi ofendido e aquela sentença penal condenatória, naquilo que a gente chama de ação ex delito, serve com título executivo nocível. Quem vai ter legitimidade para propor essa ação? O ofendido, a vítima do delito tipificado lá no crime. Tudo bem? Advogado. Claro que o advogado tem direito. Podíamos deixá-lo de fora. Não, temos uma sentença, né? Ele pode executar o contrato, pode executar um monte de coisa, mas nós temos um processo em andamento. O advogado tem legitimidade para executar tanto o principal quanto os honorários. Com relação ao principal, ele é o substituto processual daquele que transferiu poderes para ele, assim como ele é o legitimado ordinário para cobrar os honorários, tá? Então, pode, né? Então, não precisa fazer aquela execução em nome da parte representada por seu advogado. Pode ser eu, Edi, venho ali entrar com a execução do valor principal e dos honorários, porque eu tenho legitimidade para isso, não precisa estar no nome dos dois, tá? Isso é uma coisa que dá bastante dificuldade, dá bastante problema, porque os juízes têm muita desconfiança, inclusive, infelizmente, com razão, por conta do repasse de valores de advogado para clientes, tá? Principalmente, hoje não tanto, porque a Justiça do Trabalho diminuiu muito o seu campo de atuação, né, por conta houve um retrocesso bastante grande do direito do trabalho, mas a gente tinha ali regras na Justiça do Trabalho onde não se fazia alvará, pedia dados da parte porque desconfiava da figura do advogado. Então isso era uma coisa assim bem desagradável, por mais que a lei reconheça que exista essa legitimidade para o advogado executar o principal em seu nome próprio. Existe muito problema com relação a isso, porque infelizmente, existe desvio, existem condutas não regradas, existem advogados que não são exemplares e que não são poucos, atuando aí no nosso meio, prejudicando cada vez mais a boa fama da nossa classe. Tranquilo? Legitimidade passiva, pessoal. Quem tem legitimidade, quem pode
ser objeto, quem pode ser réu, quem pode responder uma execução. Tá? Aí é muito mais fácil. Se o credor que está mencionado no título, obviamente que o devedor mencionado no título. Quando ele morre, o espólio, o que é o espólio? O conjunto de bens e obrigações, tudo, né? Aquilo positivo e negativo que ficou do recurso, do falecido, compõe o espólio. Então, o espólio pode responder também, tá? Os herdeiros, sim. Ah, eu herdei um negócio do meu pai tinha dívida, eu posso vir ser executado? Sim, eu sou obrigado a pagar até o limite daquilo que eu é, herdei. Tá? Eu tenho um processo, pessoal, tramitando na comarca de Blumenau, em Santa Catarina, onde os caras porque estão executando a minha cliente, porque o pai dela tinha uma dívida, e daí os caras têm a dívida do pai dela, ela não herdou nada, o velho não deixou um gato para puxar pro rabo, e os caras acham que lá ela herdou, e vira e mexe. Já temos aí 2 anos praticamente do processo correndo, eles inventando história para tentar penhorar bens da minha cliente, que era filha do devedor, que morreu há um bom tempo e que não herdou nada, e os caras ficam teimando, achando, obviamente, que era uma maracutaia e que ela herdou alguma coisa. Tá? Mas não é a realidade. Agora, o sucessor tem obrigação sim, mas até o limite do que ele é. Então, se eu herdei 1.000, eu vou ter que pagar 1.000 daquela dívida que ficou. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas é só questão de peticionar no processo. É possível fazer isso. Agora, devia 100.000, deixou 5, vou pagar 5. Ok? Novo devedor. Eventualmente, em contratos, em transmissão de títulos, eu posso haver a transferência de obrigação. Para que exista a transferência de obrigação, o credor tem que aceitar. Tá? Imagine aquele caso da Caixa Econômica, onde você compra uma casa financiada, né? Pode comprar? Pode, perfeitamente. Vai lá na Caixa Econômica. A Caixa Econômica concorda em transferir o financiamento para outra pessoa? Só se o crédito for bom, se for uma pessoa com patrimônio, com condições, com renda tal. Se não existir uma expectativa de que aquela pessoa tenha condições de arcar com o financiamento que ela está pretendendo, a Caixa Econômica não concorda com a venda. Então, se ela concorda, beleza. O que é isso? É um novo devedor que assumiu a obrigação. Esse é um exemplo. Esse novo devedor pode ser executado também. Isso é apenas um exemplo prático daquilo que pode acontecer. Fiador, né? Obviamente, o fiador que teve que pagar lá, né? É porque ele tem legitimidade passiva aqui. Né? Então, a mesma coisa. Se ele tem legitimidade ativa para cobrar o que ele teve que pagar, é porque ele tem legitimidade passiva para ser obrigado a pagar alguma coisa. Tudo bem? Vejam que isso é tudo bastante simples, né? É, tem uma garantia real. Aquele sujeito que está lá administrando aquele bem vai firmar do processo. Imagine que o sujeito concordou de dar um bem em garantia que é dele, numa obrigação de outra pessoa. Tá? Tá constando na garantia real, no termo de garantia real, essa situação. Então, aquele sujeito que concordou de dar patrimônio seu na garantia de outro, vai ter que fazer parte do processo. Ah, pode? Pode, ele concordou, beleza, não existe dificuldade nenhuma nisso. Tá? Então, aquele responsável pelo bem vinculado à garantia real também vai ter que ser parte do processo. Tá? Responsável tributário, porque a lei diz desta forma, aí é uma questão tributária, a qual eu não entro no mérito. Né? O avalista. Qual é a diferença do aval e da fiança, pessoal? Fiança é um contrato de direito civil. Ah, mas normalmente é uma cláusula no contrato. Normalmente é um contrato reduzido a uma cláusula englobada em um outro contrato maior. Tá? Então, nós temos o contrato de locação e nós temos o contrato de fiança. Então, a fiança é o quê? É um contrato de direito civil onde alguém, com base na fiança, com base na fidúcia é a ideia de confiança, se compromete, quando a gente fala fiança, fidúcia, quer dizer, independente da existência de um bem específico, com base na confiança, na palavra, no fio do bigode, alguém diz, se ele não pagar, eu pago. E eu coloco isso dentro do contrato, dizendo que, com base na confiança, fulano garante. Tá? Isso é um contrato. Natureza, direito civil. Quando nós vamos falar de aval, as pessoas confundem muito os dois institutos. É muito semelhante, também não existe uma garantia real, tá? Mas o aval é uma figura própria do título de crédito. Então, se eu vou dar uma garantia a uma nota promissória, não é fiança, não é um contrato, é um aval. Então, o aval é figura de direito empresarial. Tá?
Aval é Instituto de Direito de Títulos de Crédito. Vocês estudam isso lá em título de crédito, aval. E vocês estudam fiança lá em contratos de direito civil. São muito parecidos na prática, naturezas jurídicas diferentes. Aval, direito empresarial, títulos de crédito. Fiança, contratos, direito civil. Basicamente, pessoal, título de crédito. Não vou entrar no mérito, tá? Se eu assino atrás, eu estou endossando. Tenho responsabilidade? Tenho responsabilidade, tá? Porque o título passou para mim e eu sou responsável também. Se eu assino na frente do título, eu sou avalista, tudo bem? Eu não estou endossando, eu sou avalizando. Eu estou dizendo que se o sujeito pagar, não pagar, eu pago, tá? Tranquilo? Aval não tem benefício de ordem, fiança tem, uma série de situações, mas isso não cabe a mim, aqui dentro do processo civil, colocar para vocês. Óbvio, temos tempo, pessoal. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, a gente marca uma aula e vai falar sobre os dois institutos, colocar práticas, explicar bem objetivamente aval e fiança. Mas eu acredito que vocês já saibam isso, tá? Pergunta, pessoal, quase que um chavão final assim, para a gente ter. Né? Um empregador pode ser executado com fundamento de sentença condenatória do empregado? Depende. Né? O patrão responde objetivamente pelos danos que o empregado causa. Então, se o empregado, no exercício da função, causou prejuízo a alguém, o empregador pode ser, sim, responsabilizado por isso. Então, pode, tá? Mas tem que ter relação. Para colocar isso, a vítima tem que colocar no processo o empregado e o empregador. Eu não posso mover o processo só contra o empregado e surpreender o empregador lá no final, querer incluir ele. Então, isso eu não posso. Então, eu tenho que mover o processo de uma forma bastante correta. Ah, professor, quando que eu vou usar isso? Simples. Você está andando na rua, teu cliente bateu no carro de uma empresa, você vai acionar quem? A empresa ou o motorista? A resposta correta é os dois. Tá? Vai associar o motorista do carro, porque ele praticou o ilícito objetivamente, e vai acionar a empresa, porque ela, na condição de dono do carro, permitiu que uma pessoa que cometeu o ilícito fizesse isso, estivesse ali na condição do veículo. Então você tem que acionar os dois, de qualquer forma. Tudo bem? Tranquilo? Não tenho certeza, mas eu acho que é quase isso. Não, tem mais algumas coisas aqui. Litisconsórcio na execução, existe? Obviamente que existe. Tá? Então, vamos pensar lá. É possível litisconsórcio? Sim. Se tiver no... Normalmente ele é facultativo, podendo ser necessário. Né? Será necessário, conforme a obrigação consta no título. Dependendo do que tiver escrito no título, eu digo que será necessário. Se for, ó, sempre que for de pagamento, será facultativo, já que as quantias são sempre divisíveis. Então, a obrigação de pagar, eu posso cobrar um, cobrar outro, mas depende da natureza do título, depende do que for. Se for uma coisa indivisível, é normal que ele seja necessário, tá? Mas é possível? Sim, normal. Né? É... Obrigação imposta no título de fazer ou não fazer, ou de entregar a coisa, se tiver objeto indivisível, o litisconsórcio será necessário. Tá? Sempre que for indivisível, eu penso em litisconsórcio necessário. Cabe intervenção de terceiros, pessoal? Cabe, tá? Só que não aquelas normais, denunciação da lide, próximo do processo de conhecimento, e assim por diante. Vai caber a desconsideração da personalidade jurídica, eu desconstituir a empresa para alcançar as maracutaias dos seus sócios, a assistência, tá? Quando eu quero que alguma coisa tenha uma efetividade maior, eu vou prestar assistência, e assim com a amicus curiae, né, para eventualmente tirar uma dúvida jurídica, tirar um conselho, um parecer, também é possível. Então, nós temos a aplicação de intervenção de terceiros nos processos de intervenção de execução, mas não aquelas típicas de processo de conhecimento. Não chamamento ao processo, não denunciação à lide, tá? Então, isso não faz mais sentido. Tá? Existem situações próprias, né, onde eu trago dentro do processo de execução terceiros. Vejam lá, a adjudicação. Tá? Tem uma garantia real e um dos credores vai lá e adjudica, ou seu cônjuge adjudica, é uma pessoa que não fazia parte do processo, vai lá e vai fazer isso. Quando a gente falar da adjudicação bem especificamente, que é uma forma de expropriação do bem pelo próprio credor,
Beleza. Às vezes eu estou executando, eu sou casado, tá? A minha esposa tem o direito de executar também. Então ela vai lá, porque não faz parte do processo, promove a adjudicação por fato de ser casado comigo. Pode isso? Pode. O que é adjudicação? Ficar com o bem como pagamento. Tudo bem? O bem que foi dado em penhora. A arrematação, necessariamente, está havendo uma arrematação no processo de execução, tem um terceiro que está fazendo um ato dentro do processo que é comprar aquele negócio. Então nós estamos ali colocando uma outra pessoa, um terceiro, dentro de um processo de execução envolvendo outros. Tá? É possível, então, a arrematação? Sim, a arrematação necessariamente traz terceiros para dentro do processo. E o concurso de preferências, pessoal. Imagine que eu tenho um imóvel que está à venda ou que tem um leilão e daí tem seus vizinhos têm preferência com relação àquilo. Obviamente que isso também gera a participação de terceiros dentro de um processo de execução. Então, isso tudo é bastante corriqueiro, bastante normal, e a gente tem que tomar contato com isso. Claro, a intervenção de terceiros no processo de execução não é aquela intervenção de terceiros onde você cria uma nova parte que vai usar tudo contraditório e ampla defesa dentro do processo. Não, você vai ouvir, você vai buscar, ó, você tem interesse nisso? Vê de regra, ó, você quer comprar isso? Você quer ficar com esse bem? Vejam ali, o concurso de preferências é quem quer pegar, quem quer ficar com o bem. A adjudicação é uma pessoa que ficou com o bem e a arrematação também, alguém que adquiriu o bem. Então, não são discussões, não é argumentação, não é peça dizendo, é atos praticados. Nos casos que nós mencionamos, especificamente ligados à expropriação do bem para a satisfação do crédito. Tranquilo? E daí aqui sim, pessoal, a gente termina o nosso tema de hoje, né, falando aí algo em torno de 36 minutos, num ritmo relativamente alto. Falei que nem corredor, narrador de corrida de cavalo, né, mas eu acredito que a gente consegue chegar onde a gente precisa, até porque é um tema bastante tranquilo. No horário da aula, vou procurar estar lá para conversar com vocês, fiquem completamente à disposição, não só lá, como qualquer outro meio de contato que vocês saibam, que eu deixo à disposição, seja o e-mail, seja o telefone, seja o WhatsApp, sempre para o que for possível, que for necessário, podem entrar em contato comigo. Tudo bem, pessoal? Um abraço, tudo de bom, fiquem à vontade e vamos estudar.